Há 100 anos, o azul se dividiu em dois tons, próximos e ao mesmo tempo tão distantes, e dividiram o estado em uma disputa por paixões. Foi aqui, onde era o field da empresa Ferreira e Comandita, e hoje é o estádio da Curuzu, que os Elevens de Clube do Remo e Paysandu Esporte Clube se enfrentaram pela primeira vez. 3.500 cavalheiros e damas da época acompanharam a partida. E aqui, no dia 14 de junho de 1914, nasceu a maior rivalidade do país do futebol, o Clássico Repá. O primeiro jogo está registrado nos jornais da época. No O Imparcial, o destaque era para a inauguração do estádio na Avenida Tito Franco, a Almirante Barroso de hoje. Na Folha do Norte, destaque para a partida. E o primeiro gol no Repá, vejam só, foi contra do jogador Baima do Paysandu. Os bicolores empataram com Matheus e Antonico fez o gol da primeira vitória azulina. No início de tudo, um espaço pequeno para o encontro, mas vejam só, encontramos também o registro da primeira cornetada e da primeira reclamação de arbitragem no Repá. Uma torcedora do Paysandu enviou carta ao jornal Correio de Belém no outro dia, reclamando do jornalista que fez a reportagem. Resumindo, nunca um encontro entre Remo e Paysandu deixou de despertar os mais diversos sentimentos. E assim foi sendo construída a rivalidade, que foi ganhando capítulos com o passar da história. Em 1945, o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial. E foi nesse ano que os azulinos viveram uma catástrofe. No dia 22 de julho, derrota por 7-0 para o Paysandu. Dizimado na Antônio Baena, o esquadrão do Clube do Remo. Em pleno Baenão, veio a maior goleada da história do confronto, um feito sem defeito do Papão da Curuzu. Além do 7-0, o Baenão foi palco de outra passagem marcante nessa rivalidade centenária entre Remo e Paysandu. Foi aqui nesse canto, em 2001, num jogo da Série B contra a Tuna, que este leão acabou virando história no Repá. Albertinho, atacante do Paysandu, fez o primeiro gol da partida, atravessou todo o gramado e colocou a camisa bicolor em cima dos maiores símbolos azulinos. Albertinho é apenas mais uma figura irreverente da história desse clássico. E por falar nisso, falar do Clássico Repá sem citar o gigante Alcino é praticamente impossível. E na década de 70 ele deu uma bela apimentada nessa rivalidade aqui dentro do estádio da Curuzu. O Remo estava num dia muito bom, o time do Remo realmente estava um time muito bom. E o Alcino recebeu o lançamento e conseguiu penetrar na defesa do Paysandu e apareceu de frente com o goleiro do Paysandu. O jogo estava 2-1 para nós. E ele passou pelo goleiro também, driblou o goleiro, ele chegou em cima da linha, ele sentou na bola e deu de calcanhar. Ou seja, conclusão da história, nós depois queríamos dar porrada no Alcino. O que aconteceu? O jogo se tornou difícil, porque os jogadores do Paysandu mexeu com os jogadores do Paysandu. O jogo ficou difícil, ficou 2-1, nós tomamos um sufoco do Paysandu, porque o gol foi anulado e o Alcino foi expulso. O ex-goleiro Dico disputou 82 clássicos em toda a carreira, experiência que fez ele aprender e muito. Afinal, em tempos de Repá, as palavras viram armas. Qualquer palavra que você na imprensa, qualquer entrevista que você der, você tem consequência. Então eu lembro bem do meu tempo, quando eu falava uma besteira, eu sempre falava outra besteira também, né, em relação ao Paysandu, no outro dia eu tinha que sair preparado para poder enfrentar o que viesse, porque vinha bronca. A disputa entre Leão e Papão muda vidas. Hércio jogou no Paysandu por 10 anos, na década de 60, e enfrentou o Remo diversas vezes. Mas a lembrança mais marcante é a final do campeonato de 1961. Um momento marcante que eu fiz o gol da vitória, né, em 61. É um momento marcante, uma partida decisiva, né? Já tínhamos jogado 3 partidas, empate, né? Como sempre, aquelas decisões, né? De Paysandu e Remo, acontecia também naquela época. Dadá Maravilha, artilheiro do Brasileiro de 71 pelo Atlético Mineiro, reserva da seleção no tricampeonato na Copa de 70, também jogou o Repá com a camisa bicolor.
e claro que tem história para contar. Eu quero falar de um clássico que marcou na história de 100 anos do Repá, o famoso Repá. E foi 3-0, fiz 3 gols do Paysandu e havia alguns anos que o Remo não perdia para o Paysandu. E foi uma loucura na cidade, eu me senti rei, foi maravilhoso. Agora, esquecer da maniçoba, esquecer do açaí, tambaqui na brasa, jamais. Eita comida gostosa! Na década de 90 veio um período de domínio remista e foi aí que nasceu o tabu de 33 jogos, 22 vitórias, 11 empates, em 4 anos e 5 meses sem perder para o maior rival. Brincadeira que rende até hoje e faz o clássico Repá se tornar algo único para os paraenses, envolvendo torcida, jogadores e imprensa. Não tem nada mais importante que o Repá. Para nós, profissionais do rádio paraense, nada tem mais força e mais peso que a cobertura de um Repá. Pode ter certeza disso. Certa vez o jornalista carioca Nelson Rodrigues falou: o começo de qualquer partida de futebol é uma janela aberta para o infinito. E sem saber, Nelson se referia diretamente ao Repá, o clássico mais disputado do mundo, que teve histórias diferentes e ao mesmo tempo com diversas coisas em comum: paixão, corações querendo saltar do peito e haja emoção, que transforma o clássico Rei da Amazônia em algo que transcende o futebol e faz parte da vida e da cultura de todo um povo.